Olá, bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo BTA. Estamos repetindo o time do primeiro episódio. Eu estou aqui com a Ingrid, especialista em Direito de Família do Rio de Janeiro, a Carol, da lá de Brasília, especialista em Direito Tributário. Eu sou o Dani, também do Departamento Tributário. Valendo lembrar que isso não é uma opinião legal e não constitui uma orientação jurídica. Hoje, vamos tratar de um assunto um pouco delicado da área de família, que é o abandono efetivo. Ingrid, o que é abandono efetivo? Então, Dani, o abandono afetivo é um tema super sensível, é muito delicado, porque ele trata da dor de um filho, né? Em razão de um abandono emocional do pai ou da mãe, e que são as nossas primeiras referências, né, na vida de qualquer ser humano. Então, não é simples falar sobre abandono afetivo. Você está tratando das dores das pessoas, e o abandono afetivo constitui isso, quando a pessoa se sente realmente abandonada emocionalmente. Falta de afeto, falta de convivência, falta de atenção, falta de preocupação. Não tem nada a ver com o abandono material. É isso que eu ia perguntar. A gente tem que separar completamente o que é o suporte financeiro, o suporte material, de um suporte emocional na criação, na vida de um filho. Nem mesmo pensão alimentícia, né, alimentos, isso é outro assunto. É outro assunto. Não é incomum ter pais, por exemplo, que pagam alimentos, que pagam a pensão alimentícia, mas que são completamente ausentes da vida dos filhos. E é dessa ausência, desse abandono que a gente está falando. Não é do abandono financeiro. Ok, mas existe, a gente está falando então do carinho, de um afeto, de um amor. De convívio, de atenção. Eu ia perguntar, existe um dever de carinho? Existe um dever de cuidado, mas existe um dever de amor, um dever de, justamente dessa troca emocional? Pois é, por isso que esse assunto é tão delicado. Porque não tem. A lei não obriga, nem pode obrigar ninguém a amar ninguém, nem pai ou filho. Embora exista, né, o dever de cuidado, tanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto pelo Código Civil, que pressupõe justamente o convívio, a atenção, a preocupação, a presença, né, na vida da criança e do adolescente. A gente está falando de presença, daquela figura. De exercício da parentalidade. Mas o amor, o afeto, não tem como ser cobrado. E esse é um dos argumentos até de quem não gosta muito desse tipo de ação indenizatória, porque as pessoas acham que é monetizar o amor, né? Que é cobrar amor, que ninguém pode cobrar amor de ninguém, nem de pai e mãe. E essa é uma indenização por uma falta emocional, uma indenização por um dano psicológico. Isso. Então, a gente está falando... Desculpa aí. Não, a minha dúvida é, então, se um filho sente essa falta deste amor, que gerou dano para o bem-estar dele, para a moral dele, ele pode ajuizar uma ação indenizatória, ou seja, estamos falando de ação de responsabilidade. Quais seriam os requisitos, então, para uma ação indenizatória por abandono afetivo? E como que isso pode ser provado numa ação judicial? Carol, você está dificultando aqui um pouco, mas é isso, assim, é uma ação indenizatória, né? Então, como qualquer outra, a gente tem o dano, precisa ter um dano psicológico, nesse caso, comprovado, e eu vou falar depois, mas não é simples comprovar esse dano. A gente precisa ter o dano, a gente precisa ter a culpa e o nexo de causalidade. A gente precisa ter o link entre a causa e o efeito, né? E não é simples fazer essa comprovação, porque você pode ter um dano, a criança, o adolescente pode ter um dano psicológico, mas é muito difícil provar que esse dano é exclusivo do abandono afetivo do pai ou da mãe. Era o que eu estava pensando. Como você vai conseguir, quer dizer,
imagino que seja possível, mas correlacionar um trauma psicológico, um efeito na formação daquele indivíduo com o evento abandono emocional, se a gente passa por tantas situações no dia a dia que podem influenciar o caráter, o psicológico de uma pessoa. Embora a figura paterna, materna sejam essenciais na formação do ser humano, mas são muitas nuances que podem acontecer para você conseguir direcionar que veio dali o dano, o sentimento de lesão que aquela pessoa tem. Por isso que é tão difícil. E por isso que, em geral, tem perícias psicológicas, psiquiátricas, pessoas com expertise para fazer essa prova, para afirmar para um juiz que aquele dano psicológico daquela pessoa adveio exclusivamente dessa falta de cuidado. Uhum. E como mensurar isso? Como mensurar isso? Como quantificar isso? É muito difícil. Tanto que, assim, se a gente pegar aqui... Esse é um julgamento aí em Brasília, Carol. Acho que foi isso que fez a Ingrid... Sim, nós tivemos recentemente aqui em Brasília, no STJ, um julgamento que o pai foi condenado a R$30 mil de danos morais por abandono afetivo à sua filha. E eu queria saber, esse julgado chamou muita atenção da gente aqui em Brasília, eu queria saber como é que está a jurisprudência no Rio de Janeiro, como é que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que você tem visto na tua experiência sobre esse assunto? Esse julgado do STJ, agora de fevereiro, ele deixa muito claro, a ministra Nancy Andrighi, ela deixa muito claro que teve a prova, que teve uma prova cabal, de que o dano psicológico, psiquiátrico da filha veio do abandono do pai. Quem recorreu ao STJ? Como é que estava a situação do tribunal local? O Tribunal de Justiça, a primeira instância tinha sido favorável, o Tribunal de Justiça do Rio reverteu desfavoravelmente a filha, ela recorreu ao STJ e o STJ reformou o acórdão de segunda instância para determinar que sim, era cabível o dano. Então, o STJ reformou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Foi de São Paulo. São Paulo, perdão, isso. Em geral, e nesse caso, você vê assim, aqui no Rio, tem sido muito difícil uma ação como essa ser julgada procedente. Então, os filhos estão tendo uma perda aí nesse primeiro momento, inclusive no tribunal, né? Tanto no primeiro quanto no segundo grau aqui no Rio, e quando chegam no STJ, a tendência é ser mais favorável. Uhum. Nesse caso do julgado de fevereiro, recente, o Tribunal de São Paulo, o juiz de primeira instância deu uma condenação, mas deu uma condenação muito baixa. Foi R$3 mil, né? R$3 mil. Recorreram, e aí, em segunda instância, o tribunal julgou improcedente a ação, reverteu a sentença e disse justamente que não tinha como quantificar a falta, né, do amor, do afeto, e deu perda de causa para a criança. E aí, no STJ, ela conseguiu ganhar a ação e majorar a indenização, porque a ministra entendeu, de fato, que tinha uma prova cabal em relação do nexo causal, do dano e da razão do dano. Em termos prescricionais, a partir de quando e até quanto tempo depois de você perceber aquele dano, você pode pleitear essa indenização? Como funciona? Então, a regra é não correr prescrição contra menor, né, contra incapaz. Então, quando a criança entra com ação, ela entra representada pelo outro genitor, ou pelo tutor, enfim. Quando ela completa a maioridade, a partir daí, tem 3 anos para entrar com ação indenizatória. Teve até um julgado interessante que eu vi, uma discussão se a prescrição começava a correr a partir da maioridade ou de quando se tinha ciência da paternidade. Teve um pai que recorreu
falando, olha, eu só descobri que eu fui pai agora, com 50 anos. Meu filho já tem 25. Então, não pode ser. Ele já não podia mais ajuizar a ação. E aí ficou essa discussão e ficou sentado, assim, que a partir dos 18 anos, a pessoa tem 3 anos para ajudar. Realmente o tema não é fácil. Carol, você tem alguma pergunta daí? Ingrid, eu só queria ouvir tuas considerações finais sobre esse assunto. O Dani tem uma pergunta, então. Eu tenho uma pergunta. Você pode fazer considerações finais, mas eu queria desviar um pouquinho disso. Se a gente está falando do abandono afetivo, o abandono emocional, o mais comum, embora também não tão comum, porque a gente está falando de um tema que não é tão presente no tribunal no dia a dia, mas de pai, o filho, de mãe com filho. Existe a possibilidade, já que a gente está falando, como a Carol ressaltou, de uma responsabilidade civil por dano moral, de existir um abandono emocional numa relação conjugal? Eu estou só soltando a ideia. Eu não sei, talvez isso... Você está dando ideia. Eu estou só soltando. Se a gente está falando de responsabilidade civil, de abandono afetivo, é óbvio que, tá bom, não é até óbvio, depende de prova, mas ele se faz mais presente, aí eu troquei na falta, na não presença do pai ou da mãe na relação... O princípio seria o mesmo, né? Apesar da relação ter uma natureza diferente, até porque, se você pensar, o filho, ele é meio que hipossuficiente, né? Ele é a parte frágil. Os cônjuges estão em situação meio que de igualdade, talvez, porque a gente não está falando nem de abuso, a gente está falando de emocional, né? Mas, nossa, é muito interessante. Eu perguntei e já vou começar a responder, embora não seja a minha área. Porque você falou no Estatuto da Criança e Adolescente, na paternidade, na maternidade, existe o dever de cuidado, o dever de atenção. E, mais uma vez, isso não é minha área, por isso que eu não sei responder, mas existe esse dever numa relação conjugal, o dever de carinho, de cuidado, ou não? A gente está falando de uma relação completamente diferente, o Instituto do Casamento não tem nenhuma relação com o Instituto da... É uma relação completamente diferente, mais como a Carol falou, de você estar em pé de igualdade ali. E hoje, você não é obrigado a ficar com ninguém. Então, antigamente, a gente até tinha aquela questão da separação judicial, do tempo para o divórcio, tem que ficar 2 anos separado judicialmente para poder repensar se quer realmente se divorciar, se quer romper completamente todos os vínculos. Hoje não tem isso. Se você não está feliz, se você está insatisfeito... Mas se você sofreu algum abuso psicológico, talvez caiba uma indenização moral aí. Não pelo abandono, mas por dano infligido intencionalmente. Não pela omissão, mas pela ação. Mas acho que vão ser circunstâncias específicas. Porque hoje nem a traição, de um modo geral, tem ensejado dano moral. Tem que ser uma situação muito vexatória para gerar um dano moral, um pagamento de uma indenização por esse tempo, entendeu? Carol, então eu vou deixar agora a Ingrid fazer as considerações finais dela e depois eu agradeço a presença de todos. Não tem, esse assunto não tem certo e errado. É um assunto realmente muito delicado, porque os pais têm o dever de criar os filhos, né, de cuidar, de educação. Esse é um dever. E a partir do momento que a pessoa se sente abandonada, é difícil, né, julgar essa dor, esse sentimento. Então, tecnicamente, a gente pode falar que tem a possibilidade do ajuizamento de uma ação indenizatória. Se ela vai ser bem sucedida, digamos assim, é uma questão de prova, uma questão de como as coisas vão se desenrolar. E é muito difícil, realmente, porque tem argumentos para os dois lados, tem quem realmente acha que não é possível quantificar, monetizar o amor, o afeto, a presença, a que custo? Então, um pai vai querer ficar com o filho, querer ser presente, né, só para não correr o risco de sofrer uma ação indenizatória. Então, a que custo uma criança vai ter a presença do pai ali, né? Por que interesses?
Então, isso vai ser mais saudável para a criança, para o adolescente, ter um pai que está ali por obrigação. Os danos vão ser maiores, vão ser menores. A gente não tem como saber, ninguém tem como saber. Então, é isso que a gente pode trazer aqui para reflexão. Tecnicamente, essa ação é possível, é cabível, mas isso perpassa por muitos outros pontos muito sensíveis de cada caso mesmo, de cada pessoa e de cada relação. É um tema muito interessante, queria deixar o agradecimento aqui no final, porque, assim como eu tive dúvidas ao longo dessa conversa, ao longo desse bate-papo, se você assistindo também tiver, pode fazer perguntas pelo nosso Instagram, @Bastos-Advogados, ou nos comentários do link desse vídeo. Tá? Obrigado, Ingrid. Obrigado, Carol. Obrigada, gente. E até a próxima. Tchau, Carol. Tchau.